Depois das defesas do DEM, PPS e PSDB, o advogado do presidente da Câmara dos Deputados pediu o indeferimento das ações. O então presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, foi acionado pelos partidos por ter negado a devolução dos mandatos daqueles parlamentares que trocaram de legenda. De acordo com o advogado Fernando Neves, o então presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, não poderia devolver aos partidos os mandatos dos infiéis, porque ele não tem previsão constitucional no regimento interno da Câmara para isso. Não há previsão constitucional legal nem no regimento da Câmara dos Deputados que leve a esta consequência de perda automática de mandato. Ou seja, em outras palavras, não há o direito líquido e certo, que é o que se busca através deste mandato de segurança. A consulta respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral é da maior importância. Há quem concorde, há quem não concorde, mas ninguém nega a sua importância. Mas, e aí vem a pergunta, constituirá ela um direito líquido e certo, inclusive atingindo situações pré-existentes? Quem mudou de partido antes da consulta do Tribunal Superior Eleitoral estava obrigado a seguir aquilo que viria depois? Pode-se entender que ele feriu o direito líquido e certo de alguém? O advogado Fernando Neves também ressaltou que os parlamentares que trocaram de mandato antes do posicionamento do TSE sobre o tema seguiram jurisprudência do Supremo. Ao trocar de partido, ele tinha esse direito, ele seguia a orientação deste Supremo Tribunal Federal. E ouvi aqui no relatório do eminente ministro Celso de Mello, isso está também em outras peças, que a liminar foi negada justamente em razão dos precedentes desta Corte. Então, os parlamentares que trocaram de partido, trocaram seguindo a jurisprudência deste tribunal. Mandado de segurança 20.916, ministro Pertence, 20.927, ministro Moreira Alves, entre outros, então eles agiram daquela forma. Os advogados dos parlamentares chamados infiéis, que se desfiliaram da legenda pelos quais foram eleitos, e os partidos que os acolheram, foram chamados para integrar o processo como litisconsortes passivos, que no direito civil significa a pluralidade de partes envolvidas no processo. Os advogados que defenderam os políticos que trocaram de partido sem motivo justo pediam o arquivamento das ações do DEM, PSDB e PPS ajuizadas no Supremo contra os parlamentares. Eu faço minhas as palavras e as considerações com relação à ausência de direito líquido e certo no mandado de segurança do eminente patrono Fernando Neves, que me precedeu. Por isso, a legenda entende que deveria ser denegada a ordem. Sem pretender repetir o que já foi colocado aqui, e tentando ser breve para não cansar ainda mais Vossas Excelências, é necessário dizer que essa regra da perda do mandato por força da mudança de legenda partidária estaria na Constituição se os constituintes quisessem colocá-la, porque ela era expressa na Constituição anterior. Ela foi revogada pela emenda 25 de 85, bem próximo do momento em que se elaborou e se promulgou a Constituição de 88. Então, certamente, o constituinte originário entendeu não ser essa causa suficiente, bastante, de perda de mandato. E trouxe regra expressa a esse respeito, que está no artigo 55, com hipóteses que nenhuma delas pode se confundir com a hipótese presente. O primeiro parágrafo fala das chamadas incompatibilidades, que estão no artigo 54. Nenhuma delas se confunde com esse caso. Do mesmo modo, o segundo parágrafo prevê a conduta incompatível com o decoro parlamentar. Também não pode se confundir com esse caso. No terceiro
parágrafo, nós temos a perda ou suspensão de direitos políticos, que também não ocorre por força de mudança de partido. No quarto parágrafo, parágrafo 4º, há a situação de perda decretada pela Justiça Eleitoral. Igualmente, não é o caso. E, finalmente, bem diversa da presente, é a hipótese de condenação criminal transitada em julgado. Portanto, só nesses casos, segundo a Constituição vigente, é que se poderia decretar a perda de mandato. Há, sem dúvida nenhuma, um sentimento nacional quanto à questão da mutação de partidos. Há uma intranquilidade nacional sobre esse fenômeno. Eu li hoje, num determinado jornal, de que a febre de mudanças partidárias assola o sistema constitucional brasileiro. E prestei muita atenção a essa expressão, eminentes julgadores, a febre. Porque febre é sintoma, febre não é causa. Indagar-se por que há essa mutação ou essa migração partidária é a questão mais profunda que muito provavelmente não se há de resolver com o aprisionamento do parlamentar ao partido. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, votou contra os pedidos dos 3 partidos que pediam os mandatos de volta. Para ele, a Constituição Federal tem um rol taxativo de hipóteses de perda de mandato e a troca de partido não está incluída. A questão em debate não é simples, pois envolve considerações éticas, políticas e jurídicas. E o Ministério Público não desconhece que, do ponto de vista ético e político, a solução formulada pelo TSE é razoável. Mas, por outro lado, não pode defender providência que a Constituição não diz ou determina. O que sustenta o Ministério Público é exclusivamente que a Constituição Federal não autoriza a perda de mandato parlamentar em decorrência de ato de infidelidade partidária. Por isso, embora esteja convencido de que a fidelidade partidária, melhor ainda, a fidelidade ao eleitor, na reunião com outras medidas que se fazem necessárias à reforma política, tende a reforçar o sistema partidário e o regime democrático, considero, dentro dos estritos limites do ordenamento constitucional, que a sua qualificação como causa ensejadora de perda de mandato esteja submetida à reserva de Constituição, circunstância que indica a improcedência da pretensão mandamental. Se, entretanto, essa Corte modificar o entendimento estabelecido em outras oportunidades e considerar constitucionalmente autorizada a perda de mandato em razão de desfiliação partidária, entendo que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, atribui efeitos ex nunc à nova interpretação sobre o tema. Depois do parecer da Procuradoria-Geral da República, os ministros votaram as 6 preliminares apresentadas pelos litisconsortes. Todos os pedidos feitos pelos advogados dos parlamentares que trocaram de partido foram rejeitados pelo plenário. A maioria queria a suspensão do julgamento no Supremo. Nos 2 casos, também eu estou rejeitando as preliminares. Ministro Menezes Direito. Eu acompanho os relatores, senhor presidente. Ministro Lewandowski. Também eu. O tribunal, portanto, à unanimidade, rejeita as preliminares. 3 mandados de segurança ajuizados pelo PPS, PSDB e DEM pediam de volta os mandatos de 23 parlamentares, depois deles terem trocado de partido. Por se tratarem do mesmo tema, as ações foram julgadas em conjunto. O meu compromisso é com a Constituição. No segundo e último dia do julgamento sobre a fidelidade partidária, em 4 de outubro de 2007, os ministros analisaram o mérito dos mandados de segurança do PSDB, DEM e PPS em 2 etapas. Primeiro, decidiram que os mandatos dos parlamentares que mudaram de legenda pertencem aos partidos. Depois, analisaram a partir de quando essa determinação deveria ser aplicada. O primeiro a votar foi o ministro Celso de Mello.
relator do mandado de segurança proposto pelo PSDB. Apesar de entender que o mandato pertence à legenda, para o relator, o PSDB não poderá obter de volta os cargos, porque a regra só deve valer a partir de março de 2007, data em que o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou sobre o assunto. Examinando, pois, esse pedido formulado pelo PSDB, senhora presidente, e considerando, em atenção ao princípio da segurança jurídica, inteiramente acolhido pela jurisprudência dessa Suprema Corte, o marco temporal acima referido, vale dizer, a apreciação da consulta 1398 pelo TSE em 27 de março de 2007, não vejo presente essa singularidade de ordem temporal registrada nesta causa, como deferir este mandato de segurança. Não obstante, e quero deixar muito bem enfatizada a minha posição, não obstante, reconheça como corretíssima a interpretação que, em tese, o egrégio Tribunal Superior Eleitoral deu à matéria ora em análise. Nesse sentido, senhora presidente, é o meu voto. O ministro Eros Grau, relator do mandado de segurança impetrado pelo PPS, negou o pedido do partido. Eros Grau, que se aposentou do Supremo ao completar 70 anos, em agosto de 2010, entendeu que a Constituição não prevê a perda de mandato por infidelidade partidária. Estou inteiramente convicto de que, infelizmente, digo agora como cidadão, o Instituto da Fidelidade Partidária não foi contemplado a este ponto. E eu devo cumprir a Constituição. O meu compromisso é com a Constituição. E eu não posso ir além do que a Constituição me autoriza a ir, porque eu só tenho legitimidade para me manter dentro dos limites da Constituição, interpretando a Constituição nos limites do texto. Senhora presidente, eu denego a segurança. Se a filiação a um partido é condição para o candidato se eleger, o mandato é naturalmente da legenda, que estabelece um compromisso com o eleitor e com o candidato. Este foi o fundamento da ministra Carmen Lúcia ao defender a tese da fidelidade partidária. A ministra foi a relatora do mandado de segurança ajuizado pelo Partido Democratas, que pedia o mandato de 8 deputados de volta. Em seu voto, ela garantiu o direito do partido, desde que seja assegurada a ampla defesa do parlamentar que trocou de legenda. Conheço do mandado de segurança, encaminho a votação no sentido de conceder, em parte, a ordem para a reconhecer o direito líquido e certo do impetrante como titular dos mandatos de deputado federal obtidos pelo partido nas eleições de 1º de outubro de 2006, que já não esteja sendo providos por deputados filiados ao partido, que dele se tenham desligado após as eleições por manifestação livre de sua vontade, do que se excluem, portanto, casos excepcionais autorizadores de busca de outra agremiação para manter os compromissos eleitorais, nos termos, aliás, brilhantemente expostos na resolução da consulta número 1398 do Tribunal Superior Eleitoral, garantido em qualquer hipótese e em todos os casos o direito constitucional à ampla defesa do parlamentar. Considero ter ao lado do direito líquido e certo do impetrante que o ato coator caracterizou-se como ilegal por não se ter garantido o direito do impetrante. Não porque, no caso, a autoridade coatora não declinou da sua competência ou não se afirmou incompetente. Afirmou que o impetrante não tinha direito e, por isso, negou qualquer encaminhamento. Portanto, estou concedendo nesta parte. Essa decisão atinge, portanto, somente uma litisconsorte que teria feito a sua desfiliação no momento posterior à ampla divulgação da consulta feita e, portanto, já não sendo resguardado pelo princípio da segurança jurídica. Mas estou concedendo a segurança para que, na forma do voto do ministro Celso de Mello, que eu também acolho, seja determinado à digna autoridade coatora o encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral para que ali se garanta o direito à ampla defesa perante o órgão de competência própria
após o que, portanto, é que se terá eventualmente vacância, se for o caso. Eu deixo de conceder a ordem na parte em que pleiteia o impetrante seja ordenado, aspas, que a Câmara dos Deputados declare vagos os mandatos dos seguintes deputados e, após a declaração, sejam convocados os suplentes para assumir o exercício do mandato, porque aquela declaração de vacância dependeria do exercício da prévia garantia constitucional do direito à ampla defesa dos parlamentares e porque até a data da resposta dada à consulta prevalecia jurisprudência no sentido de não haver consequências, portanto, estou resguardando também nesse caso o princípio da segurança jurídica, sendo de se resguardar em relação à única litisconsorte que teria esta pendência, exatamente garantido o foro competente para que ela ali exerça amplamente o seu direito de defesa. É como voto, senhora presidente. Portanto, a ministra Carmen Lúcia concede em parte o mandado de segurança, enquanto o ministro Eros Grau denega a segurança, o que também faz o ministro Celso de Mello, muito embora por razões inteiramente diversas.